Será que todos os acidentes são pré-determinados para acontecerem pelo mundo espiritual? São fatalidades destinadas a ocorrerem? Hoje traremos uma história sobre isso, extraída do livro Os Mensageiros, que baseará um filme que será lançado em breve, Nosso Lar 2. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Será então que todos os acidentes são pré-determinados para acontecerem pelo mundo espiritual? Será que antes de encarnar há esse nível de detalhamento no nosso planejamento existencial, nosso planejamento reencarnatório? Se assim fosse, imagine o controle que a espiritualidade teria que ter sobre todos os acontecimentos e suas múltiplas variáveis, incluindo a mais complexa delas, que é o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. Sobre esse assunto, há uma história singela, mas que traz implicações tremendas, que foi extraída deste livro, Os Mensageiros, que em breve se tornará filme, Nosso Lar 2. O grande ator Edson Celulari interpretará o mentor Aniceto. Aniceto que acompanha o espírito André Luiz em diversas atividades de auxílio e de aprendizado. Não sabemos se essa história que eu vou contar, que está no livro, fará parte do filme, mas no capítulo chamado Entre Árvores, Aniceto leva André Luiz para descansar aqui mesmo no plano físico, numa região rural. Aniceto explica que ali a atmosfera espiritual estava mais saneada, principalmente porque eles estavam no momento em que o dia estava para amanhecer, então as energias não estavam tão contaminadas pela atividade humana. E sim, espíritos desencarnados, dependendo da condição evolutiva, também precisam de descanso, principalmente aqueles que têm um grau de adiantamento mais próximo da média terrestre. Espíritos mais avançados já conseguem se renovar energeticamente com muito mais facilidade, podendo trabalhar de forma ininterrupta. Mas claro, tem seus momentos de lazer, de abstração, de buscar algo que não seja só trabalho, afinal. Então o mentor Aniceto entra em conversação com André Luiz, explicando várias coisas. Ele fala, por exemplo, que 1/3 dos trabalhadores espirituais se mantém em atividade durante o dia aqui no nosso plano físico. A maioria dos trabalhos ocorrem na parte da noite e que, portanto, durante o dia os encarnados têm menos supervisão direta do mundo espiritual, embora algum tipo de supervisão nunca nos abandone. 1/3 dos trabalhadores continua por aqui. E claro, a espiritualidade também usa até de tecnologias para monitorar constantemente tudo o que acontece no nosso plano e também nos planos espirituais mais próximos vibratoriamente à Terra. André Luiz repara que ali, naquele ambiente bucólico, rural, do interior do Brasil, há 80 anos atrás, ele já via vários trabalhadores espirituais em atividade. De repente, ele e o mentor escutam um barulho proveniente de uma estrada rural próxima. Vão até lá e vem uma cena bem triste, um homem encarnado numa poça de sangue, 2 outros encarnados tentando ajudá-lo ao lado de uma carroça. E logo ficou claro que o homem tinha sido violentamente atingido pelo coice de um burro, o burro que conduzia a carroça. André percebe que vários trabalhadores espirituais se aproximam daquela cena e Aniceto pede para conversar com o chefe daquela guarnição de guardas espirituais. Havia guardas espirituais por ali. Então, o chefe daquela guarnição se apresenta e convoca um trabalhador chamado Glicério e pergunta para Glicério como aquilo poderia ter acontecido com aquele homem, já que ele, o trabalhador espiritual, era o responsável por aquele trecho da estrada. Então, Glicério explica que aquele homem
todo dia passava por ali conduzindo aquela carroça, que se tratava de um pobre pai de família, mas que era muito rude no trato com aquele animal que tanto o ajudava no seu dia a dia. Até que, naquele dia, foi tanta agressividade que ele despejou no animalzinho que, instintivamente, ele o agrediu. E, como resultado, ele estava ali estirado naquela poça de sangue. Aniceto, então, simplesmente pediu para que as equipes ali presentes fizessem o possível para ajudar aquele homem que estava sendo punido por si mesmo. A história é simples, mas pensemos no que se pode extrair dela. Se numa estrada rural do interior do Brasil, de meados do século XX, já havia um guardião espiritual responsável por cada trecho deste caminho, imaginem o que acontece em cidades mais densamente povoadas. Cada rua, cada bairro, cada esquina tem os seus guardiões espirituais. Não estamos sozinhos. O plano espiritual está monitorando tudo o que acontece o tempo todo. Um acontecimento trivial, um homem que tomou um coice de um burro no interior do Brasil, e já havia ali vários guardiões espirituais pensando em alguma providência para ser tomada. Imaginem acontecimentos que envolvem um número muito maior de pessoas, com impactos sociais muito grandes, com riscos muito superiores a serem calculados. Imaginem a quantidade de trabalhadores espirituais envolvidos nessas situações. E também uma grande constatação que podemos tirar dessa história é que realmente nem todo acidente faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Muitas coisas, a maioria das coisas, isso também os espíritos nos ensinam, a maioria das coisas que acontece aqui, coisas desagradáveis, decorre do nosso poder de escolha. Diante de uma situação ruim, se fizermos um exercício do que levou ela a acontecer, muitas vezes chegaremos a algum comportamento, alguma ação ou a alguma omissão de nossa parte que, se não tivesse ocorrido, provavelmente este acontecimento não se materializaria. E na história, no exemplo, o homem só tomou aquele coice que o deixou em estado de risco de morte. No livro não fala o que aconteceu com ele, mas ele poderia ter desencarnado, isso fica bem claro no texto. Ele só estava passando por aquilo por ter sido cruel com o animal, por um ato de negligência e agressividade. Se não tivesse agido daquela forma, aquilo não teria acontecido. No Livro dos Espíritos, a espiritualidade deixa claro que o livre-arbítrio existe. Recentemente até fizemos um vídeo só sobre isso. E que sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E na questão 851, a espiritualidade também ensina sobre o que nós chamamos de fatalidade, acontecimentos destinados a ocorrerem, mas que se relacionam com as escolhas que fizemos, ou espíritos mais experientes fizeram pela gente quando não estamos em condições de opinar, pelo que é melhor para o nosso próprio adiantamento. Então, acontecimentos coisas grandes que podem alterar o rumo da nossa evolução, agir como gatilhos para que ascendamos em expansão de consciência, ou acontecimentos derivados também de condições kármicas. Há sim coisas que estão pré-determinadas no nosso caminho, mas a grande maioria dos acontecimentos não são decorrentes simplesmente do nosso modo de agir aqui mesmo, nessa vida. A grande maioria dos acidentes, das coisas desagradáveis que nos ocorrem, poderiam, portanto, não ocorrer. E a espiritualidade consegue antever estas coisas que vão acontecer, para já tomar medidas de cuidado, de amparo. Existem espíritos especializados em prever estes acontecimentos, conseguem de alguma forma acessar este campo quântico de possibilidades que é o futuro. Em breve a gente também vai fazer um vídeo sobre isso.
para que se adquira esse conhecimento, é preciso muito conhecimento sobre a lei de causa e efeito. É uma lei que age automaticamente, está em vigor em todo o universo. Todos nós, por meio das nossas ações, omissões, comportamentos, criamos na nossa psicosfera, criamos um magnetismo que, de forma ainda incompreensível para todos nós, atrai automaticamente os eventos que precisamos para crescer, para aprender, para usá-los como potenciais de crescimento, de reflexão. É algo simplesmente impressionante que um dia compreenderemos melhor, principalmente quando avançarmos no entendimento de uma ciência chamada magnetismo. Uma outra reflexão importante é que ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém tem em seu planejamento reencarnatório ações que vão servir como um instrumento kármico para outras pessoas. Então, por exemplo, o motorista embriagado que acaba matando outra pessoa, isso não estava em seu planejamento, não era uma fatalidade. Ocorreu por conta do seu livre-arbítrio em abusar de uma substância psicoativa que o levou a cometer esta grave infração. E a vítima, por alguma razão, foi atraída para este acontecimento, uma razão que ainda é difícil para nós sondar o que aconteceu. E nem sempre é a expiação de faltas passadas. O espírito Atanagildo, neste outro livro, A Vida Além da Sepultura, também do mentor Ramatiz, Atanagildo é o espírito convidado. Ele explica que ninguém reencarna com a fatalidade de que vai ser assassinado. Reencarna num contexto em que há esta possibilidade. Mas dependendo do uso do livre-arbítrio da pessoa, ela pode alterar completamente e acabar de forma automática e magneticamente se afastando de situações perigosas que poderiam levá-la a esta situação. O fato é que ainda estamos começando a entender, a ter vislumbres de como funciona a lei de causa e efeito, de como todos os acontecimentos estão sob supervisão direta do mundo espiritual e de como tudo tem um sentido maior e de que nada acontece por acaso. Mas ainda estamos nos iniciando nessa ciência. O que temos que ter certeza é que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha ciência. E vocês, como eu, devem achar que esta frase está na Bíblia. Eu também achava. Mas me surpreendi ao pesquisar e constatar que esta frase está no Alcorão. Olha que lindo o texto, que está na Sexta Surata, versículo 59. Ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não caiu uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Não há um só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco, que não esteja registrado no livro lúcido. Na Bíblia, nós também temos citações semelhantes. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 7, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo. E o mesmo Lucas, no capítulo 21, ele também escreve, contudo nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E também no Antigo Testamento, em Provérbios, tem um outro ensinamento interessante nesse sentido. Está registrado que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Tomemos nossas precauções, mas confiemos que os olhos do Senhor estão em toda parte. Há muitos anos atrás, numa madrugada de trabalho, quando eu trabalhava aqui no Porto de Santos, que é bem próximo aqui à minha casa, que, aliás, se vocês ouvirem um barulho de obra ou buzina de caminhão, apito de trem, é por causa do porto. Eu trabalhava no porto e conversando com um colega numa madrugada de trabalho, ele me contou da ocasião em que foi numa festa infantil com seus filhos e o mais novo, em determinado momento da festa, o menino devia ter uns 4 ou 5 anos. Ele saiu correndo em direção à rua,
ninguém conseguiu contê-lo. Os pais, desesperados, saíram correndo atrás da criança, ouviram um barulho de freada, já esperando o pior, desesperados. Quando chegaram na avenida, o menino estava deitado no meio-fio, com a cabeça a 10 centímetros do pneu de um ônibus. Foi um susto enorme, eles foram para casa imediatamente, a criança ilesa. Se acalmaram, a vida foi voltando ao normal. Passou cerca de uma semana e o menino estava brincando e de repente ele fala para o pai. Estavam vendo um desenho e ele fala: olha, aquele homem ali no desenho parece o tio que me salvou aquele dia. O meu colega não entendeu o que estava acontecendo. Ele, que tem a fé evangélica, pediu para o menino continuar explicando. E a criança disse que um tio alto, vestido de branco, o ajudou a não ser atropelado por aquele ônibus naquele dia. A essa altura, o meu colega já estava muito emocionado, interpretou que aquele ser só poderia ser um anjo de Deus, um anjo do Senhor. Orou muito e trouxe essa história para mim, me presenteou com essa história muito, muito bela, que nos mostra que nada acontece sem que Deus assim o permita, que há guardiões espirituais em toda parte aqui no plano físico, monitorando todos os acontecimentos, e que isso não deve nos levar a ter uma postura negligente com os próprios cuidados. Para que essas equipes atuem da forma como precisam atuar, eles também precisam contar com a nossa postura séria, cuidadosa com a nossa vida e com a dos outros. Mas quando algo ocorre, e sempre vai ocorrer, estamos num mundo hostil de expiação e provas. Na verdade, como já refletimos num outro vídeo, não é um mundo que é de expiação e provas, é a humanidade, é o grau de consciência. Então, o efeito do livre-arbítrio de um para com os outros não tem como, vai gerar situações difíceis. E assim ainda é. Mas muita coisa é evitada, nada acontece sem uma permissão maior. Confiemos na providência divina e reflitamos que o corpo é só uma veste, aqui é só uma passagem, somos seres indestrutíveis, viveremos para sempre. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe o seu comentário, você deve ter alguma história desse tipo para contar. Compartilhe aqui com a gente, divida com a gente, manda esse vídeo para alguém que pode estar passando aí na sua cabeça nesse exato instante. A lista de livros citados está sempre na descrição do vídeo. Vou deixar 2 vídeos na tela final, um que fala sobre os tribunais do karma e o outro que fala sobre a astrologia, um tema às vezes controverso. O que será que dizem os mentores Ramatiz e Emmanuel? Vou deixar esse vídeo na tela final. Alegria! Você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!